Olá, meu amigo, minha amiga. Espero que vocês estejam muito bem. Bom, amanhã tem exame da ordem, 13 de junho de 2021. Eu fiquei pensando hoje, ontem, eu sei que você já deve estar cansado de tanto estudar para essa prova. Talvez agora até você esteja relaxando um pouco. E fiquei pensando o que te falar para te ajudar sobre direito empresarial. Tanta coisa, né? Você já estudou e tanta coisa que tem para ver de empresarial e tributário. Mas aí eu lembrei que agora, há pouco tempo, dia 23 de maio de 2021, teve a prova do concurso para delegado da Polícia Federal. E caiu uma questão de empresarial e eu considero um tema bastante relevante, embora extremamente fácil. E eu vou te mostrar que é fácil. E como ele envolve alguns aspectos da sociedade despersonificada, sociedade em comum, eu achei legal falar com vocês um pouquinho sobre essa questão. Vou comentar a questão com vocês aqui, nós vamos ver como ela foi fácil. Inclusive, na quinta-feira que antecedeu a prova, eu dei essa aula, sem saber, claro, que ia cair na prova. Eu dei essa aula lá na graduação dos meninos do oitavo e nono período. E alguns colegas do nono que fizeram a prova lembraram imediatamente, acertaram. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz por eles. Então, vamos começar a lembrar alguns conceitos aqui. Eu vou compartilhar com vocês meu material aqui, para a gente poder ver a questão. Bom, em primeiro lugar, você tem aí no artigo 985 do Código Civil a determinação, a disposição de que a sociedade só se torna uma pessoa jurídica, adquire personalidade, significa se tornar pessoa, quando ela é inscrita, quando ela é registrada no registro próprio. Os seus atos constitutivos, normalmente um contrato social, pode ser um estatuto, são registrados na junta comercial. Pronto, a partir daí ela vira pessoa. É o nascimento da pessoa jurídica. Né? A pessoa natural, a gente sabe, segundo o artigo 2º do Código Civil, nasce, é considerada pessoa a partir do nascimento com vida. Essa é a teoria natalista que está lá no artigo 2º do Código Civil. Eu sei que tem a teoria concepcionista, que considera desde a concepção, inclusive é a que prevalece, doutrinária e jurisprudencialmente hoje no Brasil, mas só para vocês entenderem, pouco importa a teoria que você adota, você entender o momento que nasce a pessoa natural. A pessoa jurídica nasce, digamos assim, com o registro, com a sua inscrição. Bom, acontece que o brasileiro ele só tem o hábito de fechar a porta depois que o ladrão entra, não é isso? E normalmente as pessoas, os empresários, os sócios, começam a trabalhar, começam o funcionamento da atividade antes do registro. O que é errado, porque o 967 do Código Civil fala o contrário. Fala que você deve registrar, deve se inscrever antes do início de suas atividades. E aí o Código Civil, o legislador, sabendo que na realidade, na prática, acontecia muito isso, decidiu dar um tratamento para essa sociedade que existe, mas que não tem personalidade jurídica. Entendam, o direito precisa acompanhar a sociedade, o movimento social, a dinâmica da sociedade. Não dá para virar as costas. Chegava no judiciário uma demanda trazendo uma questão de uma relação jurídica empresarial de uma pessoa jurídica que não era pessoa jurídica, uma sociedade, desculpe, que não era pessoa jurídica. E aí não podia dizer, você não existe, porque você não é pessoa jurídica. Na prática, ela existia, de fato ela existia. Então o legislador, sabiamente, deu um tratamento a partir do artigo 986 para quem não é registrado e chamou essas sociedades de sociedades despersonificadas, porque elas não alcançaram a personalidade jurídica, elas não têm personalidade jurídica. É uma sociedade que tem uma atividade empresarial, mas ela não tem personalidade jurídica, correto? E chamou essa primeira sociedade de sociedade em comum. Não é incomum, é em comum. Ok, e a partir do 986 começou a dar um tratamento para ela. Agora preste atenção.
Não é uma contradição legislativa. Não é que o legislador falou, tem que registrar antes de começar a funcionar. Mas se você funcionar depois, tudo bem que você vai ser tratado do mesmo jeito. Não vai, não. O tratamento dado para a sociedade despersonificada é um tratamento mais pesado. É um tratamento que dá aos sócios uma condição menos favorável de quem é registrado, óbvio. Para que isso, minha gente? Isso é uma forma do legislador pressionar essa sociedade, esses sócios, que promovam o registro da sociedade, que promovam o nascimento dela como pessoa jurídica mesmo, ok? Essa é a primeira informação que a gente precisa ter. Pois bem, a questão tratava da sociedade em comum e falava sobre o que diz o artigo 990, que está nesse capítulo da sociedade em comum. Diz lá, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu e você montamos uma sociedade. Eu sou sócio 1 e você é sócio 2. Fazemos a sociedade, nós vamos trabalhar, nós vamos ter uma atividade empresarial e aí nós fazemos o nosso contrato social. Suponhamos que a gente escolha uma limitada. Tudo bem, vamos ser uma limitada. Só que aí a gente não registra. Esse nosso contrato social, o nosso ato constitutivo, fica na gaveta. Tudo bem, nós vamos abrir as portas, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer negócios, vamos ter relações jurídicas, vamos vender, vamos comprar, vamos contratar funcionário. Mas nós não somos pessoa ainda, somos uma sociedade em comum. Se fôssemos uma limitada registrada, nós teríamos, por exemplo, responsabilidade limitada dos sócios, porque a pessoa jurídica ia responder com patrimônio próprio perante as suas dívidas, suas execuções, somente alcançaria o patrimônio dos sócios em casos excepcionais e aí com desconsideração da personalidade jurídica, mas fora isso, nosso patrimônio estaria protegido, separado. Acontece que o legislador diz, você escolheu não registrar, embora no papel você seja uma limitada, para a lei, juridicamente, no mundo jurídico, você é sem personalidade. Se você é sem personalidade, os sócios respondem solidária e ilimitadamente. O que isso quer dizer? Eles não têm que observar percentual de cota de capital social de cada um. Se eu tenho 30% das cotas e você 70%, não vamos responder dessa forma, nessa proporção. Vamos responder solidariamente. O credor pode cobrar de nós, de mim, ou de você, ou de nós dois juntos, o valor integral. Responsabilidade solidária, você sabe o que é isso. E a responsabilidade é ilimitada, ou seja, nós responderemos com o nosso patrimônio pessoal. Não haverá, mas a gente fez uma limitada no papel. Nós não registramos, ela não virou pessoa jurídica. Então, nós não temos esse direito. Veja que essa é uma forma que o legislador arrumou de nos pressionar a colocar uma responsabilidade maior perante a sociedade para não haver essa moleza, essa facilidade, ok? Então, respondemos solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, mas veja, nós temos que observar também, e mesmo assim, o artigo 1024 do Código Civil traz o chamado benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? É uma possibilidade de nós, sócios, mesmo com responsabilidade ilimitada, podemos dizer para nossos credores, espera, primeiro você tem que executar os bens que são usados no exercício da atividade. Tudo bem que a sociedade não adquiriu personalidade jurídica, porque a gente não registrou, nosso contrato está na gaveta, mas ela tem patrimônio. A gente começou a realizar atividade, começou a funcionar, começou a ganhar dinheiro, então ela tem um dinheiro guardado em caixa, ela tem algum bem que comprou. Então, o 1024 diz, primeiro devem ser executados os bens da sociedade, depois executa os dos sócios, porque aí nós temos responsabilidade ilimitada, então responderemos também com o nosso patrimônio pessoal. Compreenderam? Então, olha a lógica. Nós teríamos formado uma limitada, não registramos. Então, ficamos com uma sociedade despersonificada, que é chamada de sociedade em comum. Sendo assim, nós respondemos solidariamente e respondemos ilimitadamente com o nosso patrimônio pessoal. Porém, o Código Civil trouxe a possibilidade de podermos dizer, ei, credor, calma, cobra primeiro dos bens da sociedade,
Depois você pode alcançar os nossos. Ei, seu juiz, não defira uma penhora de um bem meu antes de deferir uma penhora do bem da sociedade. Isso é o benefício de ordem. Só que no mesmo 1024, perdão, no mesmo 990, o legislador falou o seguinte, ó, será excluído desse benefício de ordem aquele sócio que contratou pela sociedade, como se ela fosse uma pessoa jurídica que ela não é ainda, porque nós não registramos. Então, olha só, eu já fiz errado que eu não registrei. E eu ainda vou contrato por ela, eu compro de fornecedores, eu contrato funcionários, colaboradores, quer dizer, eu estou ainda extrapolando, né? Eu estou abusando dessa possibilidade de ser tratado como empresário, embora não tenha feito o registro de minha sociedade. E aí o legislador pesa a mão, ele fala, peraí, se eu sou seu sócio, você não fez nada, mas eu contratei com um fornecedor, nós temos uma padaria, eu contratei 500 quilos de farinha com o fornecedor, eu agora não posso alegar o benefício de ordem se a gente ficar devendo. Se esse fornecedor da farinha vier cobrar de nós, lembra, a responsabilidade é solidária, está aqui, então ele pode cobrar de quem? De mim, da sociedade ou de nós dois. Por que não de você direto? Você pode alegar o benefício de ordem porque você não contratou. Está aqui, ó, aquele que contratou pela sociedade. Compreenderam? Com essas informações, que são simples, não tem nada demais aqui. Precisa registrar, não registrou, vai ser sociedade em comum. Se é sociedade em comum, não é pessoa, não tem personalidade jurídica, portanto, os sócios respondem solidária e limitadamente. Tem benefício de ordem, mas se você contratou pela sociedade, você fica fora do benefício de ordem. O raciocínio é esse. Vamos para a questão. CESP, SEBRASP, né, claro. Delegado, 23 de maio de 2021. Agora, olha as observações, as informações que temos nesse enunciado. 4 amigos, temos uma sociedade, trabalham juntos há 10 anos. Depois eu vou falar por que ele botou essa informação aqui. Essa informação não vai ter importância nenhuma na resposta da questão. Mas depois eu vou te mostrar por quê. Com a compra e venda de carros usados. Beleza, isso é uma atividade empresarial. A sociedade, olha que importantíssimo, não tem registro em junta comercial. Nessa hora, meus amigos, imediatamente você pensa o quê? Opa, sociedade despersonificada, sociedade em comum. Joia. Seu funcionamento ocorre em um imóvel de propriedade de Geraldo. Tá bom. Um imóvel que é de um dos sócios. Agora, olha só. Geraldo é o sócio que assina todos os contratos da sociedade. Lembra que eu falei agora há pouco? Lá do 990, ó, aquele que contratou pela sociedade está fora do benefício de ordem. Eles já te deram essa informação na questão da prova. Sócio que assina todos os contratos. Vamos ver. A sede, que é um imóvel de Geraldo, presta atenção, é um bem dele. A sede é mobiliada com itens de propriedade comum de todos os sócios e dispõe de espaço para exposição de veículos, os quais são comprados pelos 4 sócios conjuntamente para posterior venda a terceiros. Tudo bem. Recentemente, eles passaram a enfrentar dificuldades negociais e problemas financeiros. Razão porque os credores começaram a ajuizar ações, vamos marcar isso aqui, e fazer cobranças. Tá bom. Beleza. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Pessoal, essa questão está falando do 990. Que a gente acabou de analisar, que é super simples, é assim, 990. Não tem registro? É sociedade despersonificada? É sociedade em comum? Sócios? Responsabilidade solidária, ilimitada. Alguns podem ter benefício de ordem, olha para cá, mas quem contratou não tem benefício de ordem. Beleza? Vamos lá. Estão sendo cobrados. 37. Os sócios em questão respondem solidária e ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Certo ou errado? Vamos para o 990. Os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Verdade. Está aqui, ó. Certo. Bastava responder isso. Certo? Não precisava nem citar o artigo, tá, pessoal? Você tinha que dizer se estava certo ou se estava errado.
Beleza. Aqui, ó. Certíssimo. Tá? Onde está isso, meus amigos? Não precisava colocar, mas você sabe. Artigo 990 do Código Civil. João, era isso? Essa era uma pergunta. Ó, moleza. Moleza. Concurso para delegado da Polícia Federal, pessoal. Caiu agora, ó, 23 de maio. 38. Geraldo poderá pleitear que a execução de seu imóvel particular, vamos olhar ali de novo o enunciado, ó, aqui diz que a sociedade funciona no imóvel de Geraldo. Mas também falou que Geraldo é o sócio que assina todos os contratos da sociedade. Beleza. Geraldo pode pleitear que a execução de seu imóvel particular por dívida da sociedade ocorra somente após a execução dos bens sociais. Resumindo, o enunciado aqui da 38 está dizendo que Geraldo poderá exigir benefício de ordem. Pode? Não pode, meus amigos. Por que ele não pode? Porque ele assina todos os contratos. E o 990, parte final, fala que ele está excluído de ordem, aquele que contratou pela sociedade. Geraldo pode? Geraldo não pode. Tá? Portanto, a 38 está errado. Errada. Ok? Olha que moleza, gente. Caiu no concurso. Os meninos que fizeram a prova deitaram e rolaram. Eles tinham tido essa aula na quinta-feira comigo. Não fui eu, tá, galera? Não sou eu. Não adivinho questão de prova, não. Mas isso aqui é a simplicidade que eu falo para vocês que o direito empresarial tem, que vocês não acreditam em mim. Tá? Você entende o mecanismo, você não precisa decorar artigo. Entendeu o mecanismo? Pronto, você vai para a prova feliz da vida. Aquilo vai aparecer, você vai lembrar na hora. Fala o quê? É despersonificada, sócio não tem benefício de ordem, contrator não tem benefício de ordem, tá? E por fim, pessoal, olha aqui, ó, 39. Nessa situação, para tentar superar a fase crítica, porque eles estão devendo, tá vendo aqui? Eles estão passando por dificuldades negociais, crise financeira. Vocês sabem que a crise é que leva à falência e à recuperação judicial. Nessa situação, para tentar superar a fase crítica, os sócios podem pedir a recuperação judicial da empresa. Pessoal, aqui tem duas situações. Primeiro, a sociedade regular pode pedir recuperação judicial e a falência de outra pessoa. A sociedade que está irregular não pode pedir recuperação judicial, mas preste atenção, cuidado, pode falir. Lembra que a recuperação judicial é favorável ao credor, é uma tentativa de se recuperar. Às vezes a gente ouve notícia aí, né? Ah, a empresa tal tem recuperação judicial. Eu falo, ótimo. É porque ela estava em crise, estava indo mal e agora está tentando se recuperar. E tomara que se recupere. Função social da empresa, né? Princípio da conservação da empresa, ótimo. Tomara que se dê bem, que se recupere e volte. Tá? A recuperação é benéfica, em regra, para a sociedade. A falência não. A falência leva à morte da pessoa jurídica, que será a extinção, a sua liquidação ou extinção, com baixa dos seus arquivos, do seu arquivamento, do seu registro na junta comercial. Perceberam? Então aqui, ó, quem não é regular, quem não está registrado, não pode pedir recuperação judicial, que é bom, mas pode falir se pedirem a falência dele. Pois bem, na 39 diz que eles podem pedir recuperação judicial da empresa. Não podem. Onde está isso? Na Lei de Recuperação de Empresa, 11.101/2005, no caput. Porque o artigo 48, artigo 48 caput. No artigo 48 estão os requisitos para pedir recuperação judicial. São 5. Ah, mas só tem 4 incisos, mas o primeiro está no caput. Olha aqui. Pode requerer recuperação judicial o devedor que no momento do pedido, olha agora, exerça, palavra crucial, regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Por isso que eu falei que aquela data ali não ia importar para a gente. Pessoal, mais de 2 anos... Não é aqui, desculpa. Mais de 2 anos não são 2 anos exatos, tá? Cuidado com isso. Tem que ser mais de 2 anos. E esse regularmente aqui significa o quê? Registrado, com personalidade jurídica. Então, e tudo bem, eles têm 10 anos, mas eles não estão regulares. Perceberam? Vamos voltar aqui, ó. Não tem registro na junta comercial. Então, pouco importa que eles têm 10 anos.
Isso aqui talvez foi para confundir. São 2 anos, eles têm 10, então pode, mas eles não estão regulares. Então eles não podem pedir a recuperação judicial. Está errada. Onde está isso? Artigo 48. O que eu fiz aqui, senhor? Alguma bobagem. Está errada. Artigo 48. Deu uma travadinha aí, mas tá bom. Da lei. Pessoal, quando você for citar lei, sempre letra maiúscula, tá? Se você falar a lei deverá exigir e tal, pode ser letra minúscula. Agora, se você vai falar qual é a lei 11.101 de 2005, você tem que botar com letra maiúscula, tá? Sempre. Tudo bem? Então, ó, artigo 48, vou botar aqui caput. Lembra que caput é uma palavra em latim, então você deve destacá-la. Toda palavra em língua estrangeira você destaca. Negrito, itálico, sublinhada, aspas, dá um destaque, porque não é palavra da língua portuguesa. Tudo bem? Errada. Eles não têm regularidade na sua atividade. Não é isso. Não tem regularidade na sua atividade. Portanto, eles não podem falir. Perdão, não podem pedir recuperação judicial, mas podem falir. Tranquilo? Viram que questão fácil? Muito fácil essa questão, minha gente. Muito fácil. Delegado da Polícia Federal, 23 de maio de 2005. Então, ó, é um tema tranquilo, você não precisa decorar, não é difícil de entender e cai assim na prova. Talvez no exame de ordem caia até mais fácil. Eu espero que todos vocês tenham um bom resultado amanhã. Quem ainda não vai fazer essa prova, quem ainda está se preparando, guarda essas informações e depois eu volto com mais questões resolvidas aqui. Vamos resolver muitas outras, tá? Segue lá no Instagram, curte lá as minhas publicações, se inscreve aqui no canal, dá sua curtida aí, ativa o sininho das notificações e volta e meia, e de preferência com bastante intensidade, eu vou trazer outros vídeos aqui para vocês, ok? Eu espero que vocês todos fiquem muito bem e a gente se vê no próximo vídeo aí. Tchau, obrigado.